Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí o Flamengo que venceu o Bahia por 1-0. Está ali na segunda colocação, apenas 2 pontos do primeiro colocado. Tem novidade no time do Mengão e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do time do Flamengo? Então assiste esse vídeo até o final. Inês, chegou a sua hora. A hora boa. O Flamengo venceu o Bahia 1-0 e segue o quê? Segue o líder Palmeiras. O Flamengo começou se impondo contra o Bahia, com a Arrascaeta perdendo 2 grandes chances. Na primeira, o goleiro defendeu, e depois a bola foi longe. E aí foi a vez de Léo Ortiz mandar essa bola de cabeça direto no travessão. Mas na terceira boa oportunidade, o rubro-negro não perdeu. Michael achou a Arrascaeta que de cabeça mandou no cantinho para abrir o placar. O Bahia tentou com o Nestor, mandando para fora. A equipe visitante veio mais uma vez e Rossi apareceu para fazer boa defesa. Ainda com espaço, desta vez foi Eric Pulgar que evitou a chegada do time baiano. Segundo tempo, o rubro-negro queria mais um. Luiz Araújo recebeu bonito e fez. O lance foi para o VAR que sinalizou impedimento. Já no finalzinho, Gerson dá um pisão em Eric Pulga. Ele toma cartão amarelo, mas após revisão do VAR, o jogador é expulso. O Flamengo vai à luta e Luiz Araújo manda uma bola na trave. No final, ainda mais um lance para o VAR de possível pênalti. E após 4 minutos de análise, o árbitro manda a partida seguir. Mesmo com 13 minutos de acréscimo, o jogo ficou mesmo no 1-0 para o rubro-negro. Vê como é o futebol, Pedro. Semana passada eu tava xingando o Eric Pulga, que fez lá a jogada do gol contra o Botafogo. Ontem eu elogiei. Por quê? Te tirou quem pro meu clássico? Quem que ele tirou? Gerson. Ah, que pena! Expulsão Na hora justa. de enfrentar o Botafogo, não vai ter o Gerson. Não vai ter o Gerson. Ai, gente. Nem faz muita falta. Ai, eu queria tanto ver ele Nesse jogando. momento, de fato, Contra o ele não Fogão. vive um grande momento. Mas Quem? O Gerson? O Gerson não Mas vive o um gosta de Benedito é jogar grande. clássico, né? Fala comigo, 1-0, um placar magrinho. Aquela questão de letalidade, de exibição. Que nota você dá pra esse Flamengo? Você gostou? Melhor, porque o Flamengo não vem de uma sequência muito legal, né? O que você achou dessa partida? Fernandinho, eu vi muita gente criticando a atuação do Eu vi Flamengo, também. só que a gente precisa analisar o cenário, o contexto do jogo. O Felipe Luiz ele foi obrigado a fazer 2 mudanças por questões clínicas, inclusive já a gente atualiza a situação do Alan e do Pulgar e as notícias não são boas. Então, já no primeiro tempo ele teve que mudar os 2 volantes dele. E cai muito o nível quando ele tira um Pulgar e bota um Everton Araújo. Isso aqui não é uma crítica ao Everton Araújo, pelo contrário, é um elogio ao Eric Pulgar, que é um jogador que faz muita diferença como primeiro volante da equipe do Flamengo. Embora o Bahia tivesse com um time Começou ontem reserva... na TV, ele tá vendo? Não, mas você viu que eu continuei aqui, tá? 3 anos de experiência já. Teu mental é forte, né? Esquece, Teu pô. mental é forte. Mental de vitória. Pô, eu falei, tá me testando, mas eu vou seguir. Vai, segue. Mas em relação ao Bahia, tava com um time reserva, isso também precisa ser levado em consideração, mas mesmo sendo reserva não, grande parte do time ali era considerado reserva, alguns eram até titulares, mas de fato era uma equipe muito mudada pelo Rogério Ceni, mas mesmo assim é uma equipe muito bem treinada. Então eu não vou criticar a postura do Flamengo, a atuação do Flamengo. Óbvio, no segundo tempo caiu de produção, mas a gente vai entrar naquilo de calendário apertado, exigência dos jogadores na parte física, isso vai pesar. Tem uma curiosidade em relação ao Flamengo, eu acho que dificilmente a gente vai ver com muita constância Arrascaeta e Pedro atuando juntos pela questão da intensidade, porque os dois não têm isso como virtude, pelo contrário. E o Felipe Luiz gosta de uma equipe extremamente intensa. Inclusive, quero dar parabéns ao Felipe Luiz pela coragem dele, porque ele botou o Michael no time titular, mesmo o Michael não vivendo um bom momento. Eu mesmo fiz muitas críticas ao Michael e agora eu vou elogiar, porque eu não sei se ele foi o melhor em campo como ele foi eleito, mas ele fez um grande jogo. Inclusive, no primeiro tempo, ele que deu assistência para o Arrascaeta e ele fez várias boas jogadas pela ponta esquerda. Então eu gostaria de elogiar o Felipe Luiz pela coragem dele e no fim das contas acabou dando certo. Então, de maneira geral, eu acho que o torcedor que espera o espetáculo precisa aprender. Não vai ter espetáculo sempre. Não. Determinados jogos você precisa vencer. E o Flamengo precisava vencer. Jogou a pressão Palmeiras e quase terminou a rodada na liderança, se não fosse o gol no finalzinho do Vitor Roque pelo Palmeiras em cima do São Paulo. Então, de maneira geral, assim, Fernandinho, eu gostei. Não vou criticar o Felipe Luiz e nem a postura do Flamengo. Eu acho que foi um jogo que o Flamengo precisou ser pragmático e foi pragmático, venceu. Eu só discordo do Felipe Luiz quando ele defende demais o Bruno Henrique. E ele diz que ele aprendeu muitas coisas com vários treinadores. Eu acho que isso ele aprendeu com o Renato Gaúcho.
porque ele vai defender o atleta dele em entrevista coletiva, independentemente da atuação. E o Felipe Luiz fez isso, embora eu discorde dele, mas é a visão dele. Ele é o treinador do Flamengo. Eu não acho que o Bruno Henrique tenha feito uma grande partida, como ele disse na entrevista coletiva. Questões clínicas do Flamengo, Venê? Vamos lá, o Flamengo acabou de atualizar o boletim médico de Alan e Pulgar. E os dois têm lesão constatada na parte posterior da coxa. Isso quer dizer que quinta-feira, no jogo mais importante do Flamengo na Libertadores, pode ser até mesmo mais importante na temporada, os dois jogadores não ficarão à disposição. E aí, se você me perguntar o que eu faria... O que você faria, eu já adianto logo. Eu botaria o Léo Ortiz de primeiro volante. Eu não colocaria o Everton Araújo. Aí você bota na zaga Danilo e Léo Pereira, que seria uma baita dupla de zaga. Eu acho que eles dariam conta do ataque ofensivo ali da LDU. E o Léo Ortiz como primeiro volante, que tem uma boa saída de bola. Ainda não é líder, mas tá brigando. Isaac. Não foi um placar elástico, mas o jogo era difícil contra o Bahia. 1-0 pro Flamengo, 3 pontos na conta. E agora, o Mengão e o Bahia só pensam na Libertadores. Isso aqui é o Mengão. A vitória do Flamengo sobre o Bahia ampliou a escrita de Rogério Ceni contra a equipe carioca. O técnico segue sem conseguir vencer o Flamengo desde que se tornou treinador. São 16 jogos e 16 derrotas. Incomoda bastante, sim. É extremamente desagradável. Mostra a força que o Flamengo tem em todos os sentidos. E, claro, logicamente que incomoda qualquer profissional. Você vir e não vencer. É ruim. Vamos trabalhar para que no jogo de volta, né, no Campeonato Brasileiro, a gente possa pôr fim a essa estatística. O Flamengo começou a partida muito superior. Logo no primeiro minuto, Arrasca recebeu de Michael e saiu cara a cara com o goleiro Marcos Felipe, que conseguiu afastar. Na sequência, foi a vez de Léo andar no travessão. Pressionando, o Flamengo abriu o placar aos 7 minutos. Após cruzamento de Michael, Arrascaeta, de cabeça, mandou a bola para o fundo do gol. Vivendo em ótima fase, o uruguaio é artilheiro isolado no Campeonato Brasileiro com 7 gols marcados. Nos últimos 10 jogos, ele balançou as redes 8 vezes e contribuiu com 3 assistências. A melhor chance do Bahia na etapa inicial foi com Kaique, aos 25 minutos. O Fla voltou para a parte complementar com menos intensidade. Até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu ampliar. O jogo ainda teve um gol anulado pelo VAR por impedimento. Na reta final, Gerson foi expulso por uma falta em Eric Pulga. Mesmo com 1 a menos, o Flamengo foi para o ataque e reclamou de um pênalti. O juiz foi no VAR, mas não marcou. O resultado amenizou a situação de Felipe Luiz, que já estava sendo cobrado pelos torcedores depois de 2 jogos sem vencer. Essa turbulência que existe, ela é externa. Ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo. Importante o resultado para o Flamengo, que tem um desafio ainda maior na Libertadores, sabe que precisa vencer a LDU para ter tranquilidade. Edu, eu começo com a questão do Arrascaeta, que é o artilheiro do campeonato até agora e é um jogador que individualmente vive uma grande fase. Grande fase, fazendo gols importantes para o Flamengo, né? Mas eu vejo assim, o Flamengo valeu mais pelo resultado do que pelo desempenho, né? O desempenho no primeiro tempo foi ok, foi aquele Flamengo que a gente sempre viu, né, pressionando, tendo a intensidade na marcação, e no segundo tempo deu uma caída. Eu acho que é muito preocupante isso aí, Renata. Não sei, de repente, o que está acontecendo com a equipe do Flamengo, não sei se perdeu um pouco daquela confiança, né? Os jogadores não estão da forma como a gente imaginava no posicionamento, colocando dentro de campo, né, o que o Felipe Luiz sempre está pedindo. Então, para mim, foi mais o resultado importante do que o desempenho do Flamengo. Rona, o Flamengo é um time que é candidato a tudo, a gente sabe disso. Só que o Bahia há poucos dias venceu o Palmeiras aqui em São Paulo, uma equipe bem montada pelo Rogério Ceni. Então eu acho que tem que celebrar assim o resultado. E claro, agora o Felipe Luiz pensa apenas em Libertadores, que é o objetivo maior. Sim, e é uma equipe que pode ser cobrada, o treinador está sendo cobrado e está naquele limite, está no nível, ele não excede, o Felipe, ele não se altera com nada, está trabalhando bem a equipe e para mim o Bahia fez um grande jogo também, assim como fez aqui contra o Palmeiras. Mas eu falar para o Rogério Ceni, deixa eu falar com você, ganhar do Flamengo é difícil, ainda com o Daronco apitando, você não ia ganhar nunca.
Nunca. Podia estar jogando até agora, que não ia dar pênalti, não ia dar nada. A verdade é essa. Agora, uma pena o Rogério não poder vencer o Flamengo, né? Que ele foi e jogou de igual para igual. Gostei do jogo do Bahia também. É um tabu na carreira do Rogério, que ele não consegue vencer. Mas com o Daronco ele não ia vencer. Treinador, mas ele, no Flamengo, ele tirou um campeonato brasileiro do meu Inter, né? Enfim. Cicinho, falar do presente, não do passado. O Flamengo precisa pensar em Libertadores. O Brasileirão, acho que a situação está sendo bem conduzida, não está tendo grandes sobressaltos, até perdeu para o Cruzeiro, mas a gente vê como uma equipe até equilibrada. Agora, na Libertadores, é onde não dá para vacilar. Renata, assim como no Campeonato Brasileiro, né, o Flamengo mantendo essa regularidade, está ali lutando com o Palmeiras pela primeira colocação, na Libertadores o Flamengo não esperava essa condição na qual está, né? Então era para ter mais tranquilidade, mas acabou aí com más apresentações, trazendo essa pressão. Mas eu acredito que vai se classificar. Esse susto está sendo bom para o Flamengo. A cobrança do treinador, sendo treinador do Flamengo, sempre vai existir. Mas assim, o Flamengo ele tem elenco para Campeonato Brasileiro, ele tem elenco para disputar Copa do Brasil, ele tem elenco para disputar Libertadores, campeonato, todas as competições e lutar por título, porque é o time com mais peças, né, de reposição à altura dos titulares. Então o Flamengo vai lutar aí até o final por todas as competições. Vamos falar de Malvadão, porque o Malvadão jogou no final de semana, melhores momentos, gol dele, o artilheiro do Mengão no Brasileiro, Georgian, ídolo do bigode, Arrascaeta. Cara, enfim... Que deu uma peladinha na internet essa semana. Mas tá certo também, não dá pra ficar ouvindo as coisas calado, não. Os Enzo são muito chatos. E outra coisa, se tem um jogador nesse Flamengo que não pode... Ninguém pode falar um A, é o Arrascaeta. Nessa temporada, ninguém pode falar um A. Eu acho que o Flamengo fez, assim como o Botafogo, acho que coletivamente o Flamengo não fez um grande jogo. Eu acho que durante 20, 30 minutos o Flamengo foi muito bem, muito intenso, marcando em cima, recuperando algumas bolas no campo de ataque. E aí você consegue fazer o gol, e isso ajuda muito também. O Flamengo teve chance de ampliar, mas não conseguiu. Eu acho que é uma vitória importante muito pelo adversário. Bahia é um adversário duro, um adversário que vai tirar muito ponto de times que vão brigar lá em cima, inclusive venceu o Palmeiras no Allianz, o que foi a primeira vitória na história do Bahia no Allianz. Então eu acho que foi um bom resultado, uma atuação ok pro que foi produzido dentro do jogo. E agora é foco total na Libertadores, porque na quinta-feira o Flamengo não só precisa vencer, o Flamengo precisa de saldo, para não chegar na última rodada, não dependendo de outros resultados. Tá podendo jogar vôlei agora? Não, que teve um bloqueio igual do Tanque. De acordo com o Daronco, sim, né? Igual do Nauber. E pra variar, depois ainda dá 13 de acréscimo. Ou seja, tivemos mais um quarto de jogo só de acréscimo. Não, e o Daronco a galera gosta dele do Flamengo, né? Por isso que o Índio foi lá no Mundo GV, o nosso árbitro índio, pitava muito mais do que o Daronco. Muito mais. E desceu-lhe a porrada no Daronco. Falou que ele com 50 e pouco apita mais que o Daronco. Fernandão, o cara bloqueou, Fernandão. Bloqueou igual o goleiro aqui, ó. Cara, GV, eu acho que não sei se foi um movimento voluntário, acho que foi natural, não sei se... beleza, o movimento faz assim com o braço igual o Gulliver. É voluntário agora. Não sei. É voluntário. Mas, uma coisa legal desse jogo também é a gente rever o Michael jogando bem. Isso. Porque o Michael tem sido muito criticado pela torcida, enfim, até por nós aqui, quando não acontece as coisas, a gente tem que falar que não está acontecendo, mas ele fez um bom jogo, o início de jogo o Flamengo foi muito poderoso pelo lado esquerdo, muito pelo Michael, tá atacando espaço, marcando muito forte por ali, e ganhou o jogo. Ganhou o Bahia, como o Flavinho falou, um time que vai dar trabalho para muita gente, é líder do seu grupo na Libertadores, um grupo que tem Internacional, Atlético Nacional da Colômbia, um time competitivo com um elenco muito interessante, a galera que não está acompanhando o Bahia vai dar trabalho, não tem tudo para fazer isso. O Flamengo venceu o jogo, vai para a Libertadores agora, um jogo importantíssimo, que precisa vencer e vai com moral. E a gente vai trazer tudo aqui para vocês, Gabriel Palomé tá aqui com a gente no chat, falou que é aniversário dele, beijo pra você, assiste todo dia. E um beijo pro nosso Seni, Zé Pequeno. Ele é da VK, hein? Você vai arrumar um problema. Não é da Rua Ia. Padre Miguel, nosso parceiro Zé Pequeno, Seni. Douglas tá assistindo a gente, concorda comigo em relação aos números que a gente sempre fala. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu o time do Bahia mais uma vez, vencendo aí o time do Rogério Ceni. E mais uma vez ele... Jean, né? Arrascaeta. O Arrascaeta fazendo
o gol da vitória do time do Mengão. O Flamengo, que é o segundo colocado com 17 pontos, 2 pontos atrás do líder, né? Tá ali naquela busca implacável, né? Lembrando que o Flamengo vai enfrentar o time do Botafogo domingo, tá? Tem um jogo ainda quinta-feira contra a LDU, né? Jogo válido pela Libertadores, que o Flamengo precisa mais do que vencer essa partida precisa vencer e convencer. E no domingo enfrenta o time do Botafogo no Maracanã, clássico. Eu acredito que o Flamengo, com essa vitória, já pode sim assumir a liderança, a depender do resultado do que está na primeira colocação. Mas falando aqui do futebol, né, na minha opinião, tá? Eu acho que os caras estão cavando aí uma saída do Felipe Luiz. Não os jogadores, a mídia em si, a mídia flamenguista tá cavando uma saída do Felipe Luiz, haja vista que o Jorge Jesus está no mercado e a mídia está cavando. Porque antes, 1-0 era uma boa vitória para o time do Flamengo. O Flamengo venceu de 1-0, né? O esquema resolveu, o esquema do Luiz estava bom. E agora 1-0, os caras estão detonando o Felipe Luiz aí, dizendo que o Flamengo não tá bom, dizendo que o Flamengo não presta, dizendo que o esquema não presta, dizendo que a vitória de 1-0 foi sofrida. Então eu acho, na minha opinião, que os caras estão cavando aí, a mídia está cavando a saída do Felipe Luiz, já que o Jorge Jesus tá aí no mercado. Eu acredito que na hora que o Jorge Jesus arrumar um emprego, os caras vão parar de cavar essa saída do Felipe Luiz. 1-0, os caras vão ficar calados, não vão falar nada aí a respeito do treinador. Mas e aí, o que é que vocês acham a respeito disso aí? O que é que vocês acharam também aí do jogo, né, do futebol jogado? Lógico, tem alguns jogadores que estão em baixa, sim, é normal, né? Os jogadores não vão manter o nível ano após anos, um ano vai subir, outro ano, né? E assim, tudo bem. Lógico, o Flamengo precisa de fazer algumas contratações. A janela agora não tem o que fazer. Vai vir agora em julho, né? Então vamos ver como é que o Flamengo vai se portar na janela de transferência e como esse Flamengo vai jogar. Mas e aí, o que é que vocês acham? O Felipe Luiz tem que permanecer no time do Flamengo ou tem que trazer o Jorge Jesus para o Mundial de Clubes e seguir adiante? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Comenta aqui embaixo o que é que você achou aí da partida contra o time do Bahia. O que é que vocês acham que pode acontecer contra esse jogo contra a LDU e também contra o Botafogo. Deixa aqui nos comentários, querendo saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!